Exato. E, por incrível que pareça, Caio, uma das perguntas mais recorrentes que nós recebemos aqui nas redes sociais é exatamente essa. Ou seja, vocês fizeram emissões subsequentes e agora a base é maior e pelo fato vocês foram muito ancorados no começo por institucionais, vocês tinham uma base muito específica, era um fundo muito direcionado a uma base específica. E agora vocês estão bem pulverizados, né? Como eu disse, 83 mil cotistas. E uma das perguntas mais recorrentes é: vai dar um tempo, vai respirar para fazer uma nova emissão? E eu digo mais, no último relatório, que vocês inclusive subiram ontem lá na B3, vocês já estão praticamente sem caixa e falam de um pipeline de 350 milhões. Então, acho que o motivo dessa pergunta faz sentido, né? O que pode esperar com relação a esse tema aí de novas emissões e crescimento de fundo? O que a gente decidiu fazer a gente dar uma desacelerada na prospecção, né? Essa emissão ela tinha o objetivo principal de cumprir com o cronograma das operações que a gente já tinha dentro de casa, né? Que lá atrás, né? A gente sempre tem um problema no fundo de ovo e galinha, né? Então, às vezes você tem, como eu disse, uma janela boa para fazer a emissão e às vezes o pipeline não está tão bom. Então, você escolhe não fazer a emissão, no nosso caso, porque eu não vou alocar o dinheiro de uma forma que vai melhorar o fundo, né? Aqui a gente já, então, nesse momento, lá no passado, a gente escolheu fazer as operações para fazer alocações aos poucos, né? Então, não é incomum no nosso fundo que a gente tenha operações que a gente vai continuar alocando daqui 6 meses, por exemplo, tá? E aí, no caso de não ter caixa, a gente vai ter que contar com as amortizações do fundo, tá? Como chegou num período de deflação, onde a gente tinha muita reserva e a gente acabou consumindo essas reservas para distribuir, a gente ainda não chegou no momento de que o fundo tem uma amortização muito relevante para a gente reinvestir, né? Então, a alternativa que a gente tinha era chamar a emissão para a gente cumprir esse cronograma, principalmente de operações que estão em obra, né? E algumas ótimas operações que a gente tinha, como essa alocação em CDI, né, que a gente comentou no relatório, e as outras alocações que tinham o viés de aumentar a taxa de retorno do fundo e melhorar a relação de risco, que são operações que têm melhores razões de garantia. Então, foi com esse objetivo específico que a gente fez essa emissão. Agora a gente vai dar um tempo na prospecção, vai cumprir com os nossos compromissos nas operações de direção dentro de casa. Daqui a alguns meses a gente reavalia. E você tocou num ponto importantíssimo, que foi também uma das preocupações não, né? Um dos questionamentos que a gente recebeu aqui. Vocês claramente melhoraram a equação de risco-retorno do fundo. Hoje ele está com o IPCA mais 12,29, muito mais consistente do que era o fundo há um ano e pouco atrás. Por outro lado, vocês colocaram uma operação, inclusive em parceria com o Itaú BBA, de CDI mais 10. Aí as pessoas acharam muito agressiva a taxa, né? Então, assim, tem sempre os dois lados. Que rendimento fantástico, vai dar um rendimento de 23% ao ano, mas, por outro lado, qual o risco dessa contraparte? O que você pode dizer sobre essa operação? Mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais, não do retorno, mas do risco. Ou seja, para as pessoas entenderem aonde que vocês estão colocando o pé aí com relação a esse ativo aí. Então, essa operação que é um FDIC, né? É um FDIC exclusivo para comprar recebíveis imobiliários, né? Como não poderia deixar de ser, que aí o fundo imobiliário pode investir. Mas são recebíveis pulverizados, então a gente continua seguindo a característica do nosso fundo, que é majoritariamente investir em ativos que tenham um risco de varejo, né, quase. Então a gente corre o risco, no final das contas, lá do comprador do lote, do timeshare, de multipropriedade, da unidade residencial, né? E a gente vem estudando essa carteira há muito tempo, muitos meses, e a gente colocou razões de garantia e covenants na operação que deixam a razão absurdamente favorável para o fundo, né? Então, as principais razões de garantia são 2:1 de recebíveis. Então, na taxa da operação, que é CDI mais 10, a gente recebe 200 de recebível e coloca 100 de dinheiro, né? Então, o fundo ele tem o dobro de subordinação do que a senioridade, né?
Ou seja, precisa ter 50% de inadimplência a partir do momento atual para que a gente comece a ter algum problema. Né? Na verdade, a gente não é nem o sênior 1, né? A gente é o sênior 2, porque o Itaú é o sênior 1. Né? Então, a gente tem uma concorrência de risco ali com eles. São empreendimentos que passam por extensa diligência nossa e do Itaú. Então, nós dois temos que aprovar qualquer empreendimento que entre. Né? Todo o dinheiro para a obra fica reservado em conta separada do fundo. Né? Então, é um patrimônio separado do patrimônio ainda. Né? Ou seja, qualquer eventual problema que dê na carteira do fundo, a gente não vai usar dinheiro de obra para cobrir prejuízo de cotista. Né? Então, a gente usa dinheiro da obra para a obra e vai, se precisar fazer alguma coisa no empreendimento, fazer para que o próprio empreendimento repague o que os cotistas precisam receber. Tá? Então, a gente tomou todos os cuidados para que qualquer empreendimento que entre lá, enfim, esteja coberta absurdamente para que a operação seja repaga. Uhum. Além do histórico da carteira, que é extenso. Ô, Caio, inclusive você está tocando em pontos, acho que essa live vai ficar melhor do que eu imaginava. Você está tocando em pontos importantíssimos. FDIC. Aí você entra no relatório do Urca, você vê FDIC, debenture, você vê outras estruturas, né? Você tem CCB, você tem notas de crédito, e etc, etc, compromissadas, etc. Mas no final das contas, tudo se assemelha a um CRI. Por que vocês criam esses veículos diferentes? É por uma questão realmente de custo de estruturação? Tem risco a mais por causa disso? Falta garantia? Até onde o cotista tem que ficar preocupado com não ser no carimbo ali um CRI? Não tem diferença nenhuma em termos de estrutura, garantias, nada. É agilidade e custo de estruturação. E, às vezes, alguma coisa que a gente quer colocar na operação, que para colocar em um CRI, a gente teria que cumprir uma série de parâmetros que prejudicariam, provavelmente, o retorno do fundo. Então, por exemplo, participação no resultado do empreendimento. Né? Então, para colocar isso dentro de um CRI, é um baita transtorno. Né? Você precisa dar um jeito de encaixar na curva. Às vezes você vai pagar um prêmio antes de amortizar e aí a B3 vai te questionar o porquê. O credor cedente pode, num cenário de estresse, falar que você pagou o prêmio e não amortizou, e aí você vai lá e vai ser questionado por isso. Então, numa estrutura como a debenture, que é flexível, e a regra que manda vai ser a escritura da debenture, você escreve na maneira que você negociar com ele e o que tiver escrito é o que vai ser feito. Né? Então, não tem espaço para questionamento. Então, É quase um acordo de acionistas ali. Exato. Tem acordo de acionistas, inclusive, se for uma debênture conversível. Né? No caso da Prima, que é a operação que a gente tem na carteira, é uma debênture conversível. Tá? Então, tem um acordo de acionistas de fato dentro da operação. Então, nesse caso, a debênture ela é um fator que aumenta a segurança da operação e não diminui. No caso de notas comerciais que a gente tem, hoje em dia ficou tão caro fazer CRI que fazer um CRI de 4 milhões, coitado do cedente, né? Então, o cara aí paga uma taxa de IPCA mais 12 e a taxa total dele sobe lá para 15, 16, só por causa de custo. Então, a gente às vezes usa nota comercial, às vezes usa CCB, né? Dependendo de como o cedente preferir. Então, é por isso que a gente usa essas outras estruturas. Eu estou exagerando, Caio, se eu disser que o Urca está caminhando mais para um princípio de um hedge fund do que um fundo de CRI tradicional? CRI é só um instrumento, né? Sim. Então, eu diria que a gente é um fundo imobiliário de recebíveis, prioritariamente. E então, se é um fundo imobiliário de recebíveis, eu posso excluir investimento direto em SPEs, assim, desenvolvimento clássico. Esse não, ou sim? Hoje em dia a gente não tem, a gente considerou fazer, né, no passado, que a gente comunicou também nos cotistas. A gente chegou, pensou, acabou abrindo um outro fundo que a gente acabou não tendo tempo de se dedicar a fazer, né? Mas o desenvolvimento puro a gente estruturou como DIDA, que são as operações de debênture. Tá? Então, na verdade, a gente tem um investimento direto em SPE, que é o investimento na IUCA.
né? Mas aí não é desenvolvimento, é uma outra tese que a gente fez um investimento bem pequeno. Mas em desenvolvimento puro, comprar participação em SPE que ainda vai construir, comprar terreno, etc., não é algo que a gente pretende fazer nesse fundo. Pelo menos não por enquanto. A gente já passou por essa fase de discutir isso e, por enquanto, está fora dos planos. Ok. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai falar de deflação, de reserva acumulada, mas eu ainda quero explorar mais um ponto. Multipropriedade. Há muito tempo lá atrás, vocês tinham uma certa dificuldade de acessar esse mercado. E hoje, praticamente 1/3 do fundo é multipropriedade. O que mudou de lá para cá na cabeça de vocês? E o que vocês fazem, eu não vou dizer de diferente, mas quais são os caminhos, os cuidados, enfim, que você toma, que o cotista do RPR tem que ter ciência, digamos assim? Então, o primeiro cuidado que a gente tomou foi estudar muito antes de entrar. Tá? Teve um certo período que a gente recebia muita operação de multipropriedade. Eu acho que teve uma febre aí dos desenvolvedores, qualquer coisa virava multipropriedade. Então, às vezes a gente recebia um prédio no meio de uma cidade, o cara metia lá uma área de lazer, e, ao invés de vender como prédio residencial, ele dividia em cotas e queria vender. Né? E com uma taxa de retorno, assim, pouca coisa maior do que se ele fosse incorporar de fato. Ou seja, não fazia sentido nenhum. Então a gente estudou muito e a gente chegou à conclusão que o básico para multipropriedade é muita margem, muita mesmo. O rendimento tem que ter muito espaço para dar errado, porque se você for pensar, é da natureza dele que a carteira tem um nível do que a gente pode chamar de dar errado, de extrato, cancelamento, revenda. Então você precisa ter margem para conviver com isso durante o período de obra, principalmente. E é o período que a gente gosta de investir, né? Que a gente, para obter esses retornos, a gente tem que investir enquanto está em obra. Depois que já entregou, aí já virou outro risco. Né? Então é ter muita margem para aguentar desaforo mesmo, empreendimento. Então é empreendimento que você vai gastar 1 para construir e o VGV vai dar 5. É mais ou menos isso. Né? Segundo, empreendimento gerador de caixa. Né? Então, entrar no risco do cara ainda lançar, a gente não faz. E não pretende fazer. Né? Então, todas as operações que a gente tem, elas já eram geradoras de caixa em um nível que a gente ficou confortável de, se der de extrato, o volume de venda de repente começar a cair, ainda assim a operação vai se pagar. Né? E o terceiro é a gente ficar confortável que o empreendimento tem vocação para aquilo. Tá? Então, como eu disse, não pegar simplesmente o empreendimento que o cara resolveu particionar só porque ele viu que o VGV vai aumentar. Né? Então, um lugar que seja turístico, que tenha alguma atração, que tenha vocação para ser multipropriedade mesmo. Tá? Então, acho que essas são as principais características. E a ideia é manter, assim, o que o cotista deve esperar? Mais ou menos essa faixa aí de 20, 25, 30, 35%, ou pode chegar uma hora que isso, a multipropriedade passe a ser... Porque teve um momento, um recorte temporal que a multipropriedade ficou muito exposto dentro do fundo. Aí depois veio a emissão e foi diluindo com outros tipos de projetos. Né? Mas tem algum número assim na cabeça para se ficar? Não estamos cravando na pedra aqui, mas só para ter referência. Posso dizer que a gente não espera que nunca que seja a maioria, né? Loteamento, acho que é a nossa prioridade. Depois das alocações aqui dessa emissão, o loteamento vai ficar ainda maior no fundo. Teve esse período que a gente fez a operação do Hot Beach, uma operação muito óbvia, né? E é uma operação grande, então acabou aumentando a concentração do fundo. A não ser que apareça uma outra operação tão óbvia quanto essa, que a gente vai alocar aí, sei lá, 8%, 10% do PL do fundo, a gente vai manter nesse patamar de 25% a 30%. Maravilha, respondido. Bom, agora não podemos deixar de falar. Eu quero desenvolver um raciocínio muito rápido, Caio. Eu quero tomar um minutinho da tua live, né? O momento é seu, mas é algo importante. Eu acho assim, a gente vai começar cada vez mais a nos comunicarmos melhor ainda, mais
com as pessoas que acompanham aqui com relação a esse momento de fundos de CRI. Porque muitos investidores, eles não tiveram a experiência de fundos de CRI pagando 70 centavos, 80 centavos, que seja R$1, e esse rendimento sendo ótimo, né? Porque nós vamos ter, assim, cada vez mais uma acomodação da inflação, porém, a curva de juros ainda continua muito alta, né? Principalmente os juros à vista. Então, o juro real fica muito distante, então as pessoas vão talvez ter uma precificação um pouco equivocada desses veículos. E com a deflação, eu acho que você coloca ainda um tempero ainda diferente nessa equação, né? Você traz ainda uma variável mais ainda diferente na equação. E quando você coloca 3 meses de deflação, você ainda complica mais, porque ao invés de ser um momento de deflação, vira um contexto de deflação. Então a gente tem que esperar isso tudo dispersar e deixar tudo se acomodar de novo, né? Como diz o ditado, no andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Porém, muitas pessoas também se acostumaram com os R$2 por cota, R$2,40 por cota, e começa a achar que R$1,30, R$1,20, R$1,40 seja ruim, enfim, aqui nós estamos falando especificamente do Urca, tá? E fazer esse trabalho de mudar a mentalidade das pessoas e deslocar esse raciocínio talvez seja um grande desafio. Eu vou falar aqui algumas coisas. Primeiro, vocês já colocaram no relatório gerencial que o rendimento mínimo é 97 centavos, ou seja, como vocês têm 99% das operações com proteção contra a deflação, você atribui um rendimento de 97 centavos pensando no pagamento do cupom. Outra coisa que vocês colocam, 4 milhões em reservas, que fazendo uma conta rápida dá cerca de 40 centavos. E vocês têm hoje um IPCA mais 12 e aquela parte de CDI mais 10. Então, batendo tudo isso no liquidificador, não é guidance que eu vou te pedir, eu não te pediria isso até porque você não colocou no seu relatório. Mas você concorda comigo, Caio, que temos que deslocar a cabeça das pessoas, não só de Urca, mas de toda a indústria de fundos de recebíveis, uns 2 ou 3 degraus para baixo, para que as pessoas entendam que o correto é muito mais o que a gente vai ver pelos próximos 12 meses. Quando eu digo correto, dentro de um cenário base, né, de temperatura e pressão, muito do que a gente vai ver pelos próximos 12 meses, do que a gente viu nos últimos 12 meses. E aqui, desculpa, eu te disse, eu tomei 2 minutos da sua live aqui, mas eu queria fazer esse raciocínio e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, completando, discordando, enfim, fica à vontade. A gente passou a colocar no relatório, justamente por causa dessa ansiedade que a gente viu dos cotistas, o retorno real. Tá? Sobre IPCA, não sobre CDI, né? Que é o nosso benchmark. Né? Se o cotista acha que o custo de oportunidade dele é CDI, ele pode fazer a conta dele e fazer o retorno real CDI, fazendo o gross up de imposto e tudo mais. O nosso retorno real sobre CDI desde o início do fundo é absurdamente positivo. Nem sei quanto é, mas assim, o CDI ficou 2%, sei lá quanto tempo. Então, um retorno real absurdo. Né? O importante é que o investidor saiba fazer a análise do retorno real e não torça a favor da inflação. Tá? A gente sempre falou isso. A gente via muita euforia com os retornos de R$3. A gente sempre deixou muito claro em lives, em comunicação, que é muito pior você receber R$3 no fundo imobiliário e você pagar o dobro na gasolina. Tá? Não compensa uma coisa ou outra. Então, não faz nenhum sentido você torcer pela inflação para o fundo render mais. Tá? É muito melhor o nosso fundo dando R$1 por cota com deflação do que ele dando 2 com inflação de 1%. Tá? Mas é difícil o investidor, vamos dizer, mais comum entender isso. Nem sei se eles costumam fazer esse tipo de análise. Eu acho que a média olha só o retorno nominal mesmo. Né? Então, nesse curto período de tempo, a gente conseguiu ainda entregar um retorno nominal satisfatório. Eu acho que esse mês a gente ainda vai conseguir, apesar de dividir um pouco do rendimento com as novas cotas, né, que vão ser convertidas. Mas a partir do mês que vem já não seria o caso. Então, a gente já se aproximaria aí desse 1,090 alguma coisa. Né? E estaria tudo certo, porque IPCA+, a gente ainda está entregando um resultado absurdamente positivo. Né? E esse é o nosso compromisso. Então, eu acho que é essa análise que o investidor tem que ver. Se a gente está batendo o nosso IPCA+7, que é o que é o nosso benchmark,
e se a gente está batendo, quanto a gente está batendo o melhor MTNB, que é o nosso investimento concorrente livre de risco, para quem entende que o Tesouro Direto é livre de risco. Então, acho que essas são as análises coerentes a serem feitas. E confere, então, 40 centavos de reserva ainda acumulada, né? Ainda tem. Muita coisa a gente conseguiu distribuir por conta da geração de caixa das operações mesmo. Alguma coisa a gente destravou via operação no secundário, que não é coisa que a gente costuma fazer, mas como a gente trabalha para o cotista, a gente entendia que, pelas comunicações que a gente recebeu na RI, que era da vontade deles, a gente fez isso. Não ia fazer muita diferença, porque com a deflação e a geração de caixa, acho que até dezembro, toda essa reserva ia ser transformada em caixa do mesmo jeito, a gente só adiantou o processo. Então, vai praticamente zerar esse mês e a gente vai distribuir tudo que a gente conseguir. Maravilha, respondido. Outra coisa que faltou você colocar, na minha opinião, é que a inflação alta não é só impacto lá no preço que eu pago na gasolina, mas é no risco da contraparte, né, Caio? A gente não pode subestimar isso, né? O custo de capital para quem está tomando essa dívida fica difícil, seja o risco corporativo ou pulverizado, né? Exatamente. Isso também a gente comentou algumas vezes até em relatório. Então, a condição de crédito melhora muito da carteira quando a gente tem períodos de baixa inflação, né? Porque aí o cedente vê a amortização da operação dele acelerando, né? Os pagadores lá na ponta vão ver as parcelas dele aumentando numa proporção menor, e o poder de compra da pessoa lá na ponta também é melhor, né? E o que melhora a condição dela para pagar as parcelas que ela tem na casa, na cota de multipropriedade, etc. A condição de crédito como um todo também melhora. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, quando se pegava um relatório do URCA, agora eu estou falando meio chutômetro, tá? Há um ano e pouco atrás, a gente lia e percebia que vocês tinham, assim, algumas preocupações, que a impressão que eu tenho lendo o relatório hoje é que essas preocupações elas foram mais dissipadas. Então, operações como Nabilec, por exemplo, que tinha que ter um acompanhamento, que tinha que ter reperfilamento, que tinha que ter... Né, a palavra era mais reperfilar a dívida, reajustar, recalibrar, e a impressão que eu tenho é que agora o momento das operações como um todo na média, o clima está melhor e a deflação, no final das contas, ajuda também. Correto o meu raciocínio, Caio? Ajudou. Também a gente acabou passando por um momento mais complicado, que ainda era a recuperação de pandemia no passado, né? Então, os empreendimentos que sofreram ainda estavam em fase de recuperação, e agora a gente chegou na maturação dos primeiros empreendimentos que estavam na carteira e passaram por essa fase. Então, aqueles que passaram por dificuldade, a gente praticamente não tem nenhum problema hoje. Inclusive, tem uma pergunta aqui, se tem alguma operação que está tirando o sono, assim, mais que está tendo que ter um acompanhamento. Sabe aquele filho que dá mais trabalho um pouquinho? Está tudo certo? O que você pode dizer? O fundo dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Então, todas as operações, a gente não larga nenhuma operação assim. Mas não tem uma no nível de estresse mais do que esperado, vamos falar assim? Não, mais do que esperado não. As que a gente espera estresse, as que dão mesmo, que são as operações que têm risco de equity, né? Então, Nova Souza, Paulo Afonso, a Mariana Maria, então as operações que a gente sabe que depende de venda, mas é um risco esperado, né? Então, são operações que a gente só vai ficar tranquilo com elas quando elas chegarem na fase de maturação. Que elas não estão, mas não eram para estar mesmo. Né? Mas são as operações que a gente não dá para sentar e ficar esperando chegar lá. A gente trabalha ativamente nelas semanalmente, acompanha a obra, recebe relatório quase todo dia, discute estratégia de venda, faz reunião com empresa de lançamento, acompanha recebimento da carteira com mais periodicidade do que as operações já estão estabilizadas. Então, elas dão mais trabalho, mas é porque é para dar mesmo. Certo, dentro do esperado, né? Bom, a gente está quase perto do fim aqui, o Caio, e até você citou aí a questão de ter girado um pouquinho o portfólio ali para destravar uma inflação, e foi uma das perguntas, né? E agora eu já quero emendar de novo, até com outro questionamento que fizeram aqui, eu quero voltar nesse tema para a gente encerrar. O caixa do fundo praticamente acabou. Você tem um pipeline
relevante como vocês colocaram no relatório. Tem espaço para sair alguma operação hoje do portfólio, para entrar operações novas? Né? As pessoas estão um pouquinho aqui preocupadas com o que se fazer com a captação, porque até o informe mensal de vocês, ele tem ali um passivo que dá a entender que poderia ser uma alavancagem que vocês poderiam ter feito para depois agora converter, mas na verdade, até você, 2 minutinhos antes de começar a live, eu te questionei isso, você comentou comigo que na verdade era só um passivo das novas cotas, né? Ou seja, não é uma alavancagem. Então, assim, a impressão que eu tenho, Caio, é que o espaço que você tem para manobrar agora no fundo, apesar de ser um fundo de 1 bi, ficou pequeno, né? Então, só para a gente concluir aqui nos últimos minutos, como é que vai ajustar isso? Porque vamos dar números aqui, nós estamos falando de quanto de caixa? 8% de caixa? Não, menos, né? Menos, né? Hoje a gente está com caixa já descontando as despesas, dividendos que vamos pagar, em torno de 130 milhões, mais ou menos, quase 10%. Quase 10%, exatamente. E o pipeline 350. Então, assim, para a gente encerrar aqui, como é que acomoda tudo isso? Entendeu? Vai priorizar? A gente vai priorizar os compromissos que a gente tem já em operações dentro do fundo e as operações que a gente já tem diligência e acordo de investimento feito, né? Que foi o objetivo dessa oferta. E aí, para as próximas, a gente ou vai esperar um momento de mercado em que a gente entenda que seja bom para uma oferta, né? Ou a gente está olhando para ver se a gente consegue vender algumas operações que a gente entende que já não fazem mais o perfil de risco do nosso fundo, né? Então, são operações que a gente está carregando a risco IPCA mais 12, 13, mas que são tranquilamente, pelo que a gente vê aí, de operações que chegam para a gente e tudo mais, operações de risco IPCA mais 7, 9. Então, que a gente poderia vender essas operações. Mas o mercado não está líquido, né? Então a gente depende de alguém também querer comprar, né? Isso seria benéfico porque a gente poderia reciclar a carteira e ainda de capital, enfim, fazer distribuições atípicas e tudo mais. Mas isso depende de contraparte e tudo mais, né? A gente está trabalhando nessa hipótese, mas assim, em termos de faltar caixa, não vai faltar, porque a gente conseguiu capital suficiente para os nossos compromissos formais e para as operações da carteira ficarem saudáveis. O máximo que vai acontecer é o fundo não crescer e a taxa ficar do jeito que ela está. Cair nesses 12,30, 12,30 alguma coisa, deve subir um pouco mais, e a porção em CDI mais 10, até que a gente consiga fazer uma emissão nova. Caio, muitíssimo obrigado. Live objetiva, direto, cumprindo, como eu te falei aqui.